Olá, meus queridos, passando aqui para mais um vídeo com vocês e eu queria falar hoje sobre um texto de Provérbios 15:3 que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso é uma alegria para nós, que não temos nada a esconder, para todo aquele que quer viver uma vida sincera e transparente. Você tem esta convicção e essa certeza que os olhos do Senhor tudo vê. E Ele te vê. Não há nada encoberto para Deus, não há nada que Deus não possa ver e que Deus não possa contemplar. Isso traz uma alegria para o nosso coração, para a nossa mente, de saber que aquele que serve o Senhor, ele tem o tempo todo o olhar de Deus sobre ele. E a Bíblia tem um exemplo que eu acho maravilhoso, que é a história de Agar, quando ela sai, que Sarai manda ela embora, fica chateada com ela, que ela é desprezada por Sarai. Ela, quando está indo embora com Ismael, o Senhor chama ela de volta e diz: Agar, onde você vai? E ali Deus fala com ela e ela usa uma expressão maravilhosa. Ela diz assim: então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que me vê, El Roi, porque dizia ela: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Então, Agar era uma escrava de Abraão e Sara, era uma serva, que engravidou de Abraão, estava naquela condição difícil, uma condição muito triste, Ela provocou Sara e Sara, irritada, mandou que ela saísse. Então, quando ela estava indo, Deus, o anjo do Senhor, fala com ela e diz: não, volte, se humilhe na presença de Sara. E ali naquele momento, Deus que vê, ele não simplesmente manda ela voltar e se humilhar na presença de Sara. Ele manda ela voltar e faz para ela uma grande promessa. Então, olha que coisa interessante. Não era fácil aquela situação de duas mulheres naquele contexto ali, naquela cultura onde Abraão vivia, na cultura dos caldeus, as mulheres conviverem, duas mulheres com o mesmo marido. Isso provocava muitas questões, muitas reações emocionais difíceis. Você que está me ouvindo, imagina como deve ser isso, que isso não é uma prática no nosso país, É bem difícil. Então, Agar naquele contexto, ela estava numa situação muito difícil, muito triste. E quando o Senhor fala com ela, ela diz assim: nossa, eu falei com Deus que me vê. E naquele momento ela recebe uma promessa e diz assim: olha, volta, porque do menino, do teu filho, eu farei um grande povo, eu farei uma grande nação. Então, queridos, nosso Deus é um Deus que vê todas as coisas. E tem outro texto no livro de Salmo 101, versículo 6, que eu gosto muito, que diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que morem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Olha a profundidade desta palavra. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra para que morem, para que habitem, para que estejam. Ou seja, a presença de Deus com alguém que tem o desejo de ser fiel a Ele é uma presença constante. E aonde você for, onde você estiver, os olhos do Senhor estará te procurando, estará sobre você. Isso é maravilhoso, querido. Isso não é uma alegoria, isso não é um conto, não. Isso é real. Os anjos, e a Bíblia diz, o Senhor vai dizer, o salmista diz no Salmo 91, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. Isso é a proteção de Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre aqueles que lhe são fiéis, E o contrário disso também mostra para nós, no Salmo 101 mesmo, versículo 7, diz: o que usa de engano, de fraude, não ficará na minha casa, e o que fala mentira não permanecerá diante dos meus olhos. O contrário do que ele disse: Deus procura os fiéis da terra para que estejam sempre com ele, na presença dele, morando com ele, habitando com ele,
Mas aquele que usa de fraude, aquele que usa de engano, é o contrário disso. Os olhos do Senhor não estão, e não fica diante dos olhos do Senhor, ou seja, a presença, no sentido da soberania de Deus, ele vê tudo, ele está e ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, é uma parte, mas no sentido de comunhão daquele que vê, daquele que Deus olha, né? O rebelde, o fiel, aquele que usa de fraude, aquele que usa de engano, não permanecerá. Há muitas pessoas enganando na casa do Senhor ou usando o nome de Deus? Há, mas só que tem uma coisa, isso tem tempo determinado para acabar, porque a própria palavra diz para nós que quem usa de engano não permanecerá na minha casa. E os olhos do Senhor não permanecem sobre essa pessoa no sentido de cuidado. Quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que são fiéis, é no sentido de cuidado, de atenção com essas pessoas. E isso é lindo no Evangelho, isso é maravilhoso. Então deixo para você esta palavra. O nosso Deus, o El Roi, é o Deus que vê, Ele está te vendo. Então sempre nas minhas orações eu procuro falar com Deus da forma mais simples e mais de quem eu sou possível, porque a gente nem precisa de palavras rebuscadas para falar com Deus, nós precisamos de palavras de respeito, né? Mas para falar com Deus a gente não precisa falar de forma rebuscada, porque Ele nos conhece, então a gente tem que falar de acordo com o que está o nosso coração, nós temos que expressar para Ele o nosso sentimento, né? E a nossa santidade na presença dele. Então, querida, querido que está me ouvindo, o Deus que vê está te vendo no sentido de te guardar, de te proteger, de estar colocando você debaixo das asas, na sombra, no esconderijo do Altíssimo, tá? Esse é o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe.